A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o nosso roteiro. Comecei a gravar. Então, bom dia de novo, né? O Eros, acho que é Eros, ele tentou entrar, mas parece que caiu, nem aceitei, ele já caiu. Mas, enfim, eu sou a professora de História, serei responsável pela disciplina de História do segundo ano, tá? Me chamo Flávia. E nesse primeiro momento, né, a gente vai trabalhar conteúdos relacionados a primeiro e segundo bimestres, tá bom? Conforme vocês viram, eu disponibilizei o nosso roteiro, né, o nosso cronograma. A nossa disciplina, ela começou na segunda-feira, no dia 13, né, e ela vai até dia 23, se eu não me engano. Então, eu achei até um período curto, se os alunos não se antenarem, né, não se ativerem às atividades, possa ser que vai chegar no dia e tem aluno aí com pendência, tá? Então, bem atenção aí, porque é um prazo curto. Eu já tive até outra turma com prazo maior, mas é um prazo curto, né? E eu acredito que talvez já tenha muitos alunos que estejam se enrolando aí com as atividades. Então, eu peço um pouquinho de cuidado, tá? Para que vocês não deixem para cima da hora, né? Ou seja, em cima da hora a atividade sai mal feita, e eu não quero isso, tá? Então, porque eu sei que atividade feita em cima da hora, o aluno não tem o mesmo aproveitamento que deveria ter, tá? Então, hoje, a nossa finalidade aqui é simplesmente a gente falar sobre o nosso roteiro de aprendizagem. Inicialmente seria ideal fazer no primeiro dia, mas como no primeiro dia os alunos eles estão tendo contato com a atividade ainda, né, com o roteiro, é legal, eu faço sempre 2 dias depois para se já tiver surgido alguma dúvida, tá bom? Então, hoje, já vou dar o nosso cronogramazinho de aulas, tá? Essas aulas, gente, elas não são aulas obrigatórias, no entanto, eu dou ponto extra para quem está participando. E aí eu já vou falando para vocês, escreva o nome, porque eu sei que às vezes tem aluno que não entra com login, né? Escreva o nome de vocês aí no chat para que eu tenha o registro do bate-papo, para depois eu estar colocando esse ponto extra. Eu vou colocar um ponto extra para quem estiver participando dos encontros nos 2 bimestres, na média geral, tá? Então, equivale a 2 pontos ou na N1 ou na N2, depende lá de como for a sua nota. Então, que dá 1 ponto. Tá baixo, gente? Sério? Tá baixo? De mais alguém tá baixo? Vocês estão conseguindo? Não. Tá não? Ah, então eu acho que é só. Normal. Tá bom, então. Eu acho que é só o teu, colega. Tenta verificar se não é teu aparelho, tá? Então, é isso. É um ponto extra que eu vou bonificá-los, né? Não são aulas obrigatórias. Eu sei que tem gente aí em troca que tem dificuldade de internet, né? Então, quem não participar não será prejudicado. No entanto, não terá esse ponto extra também. Quem não puder participar, eu sempre vou estar disponibilizando o link lá no grupo e lá no Siga também. Então, podem acompanhar por lá também, tá? Então, a nossa proposta hoje é apresentar o roteiro e já abrir para caso tenha dúvida sobre esse roteiro, tá? Nossa próxima aula, e eu já quero que vocês já façam a agendinha de vocês, eu sempre vou estar comunicando lá no grupo, mas é bom que vocês também sempre estejam atentos a isso. Sexta-feira, eu vi lá, de acordo com a nossa grade de horários que a gente tem, vou fazer um encontro com vocês na sexta-feira, às 8h30, tá? Então, a gente vai falar sobre os conteúdos voltados para o primeiro bimestre. Então, vamos fixar só naqueles conteúdos do primeiro bimestre, né? Dar uma visão geral dos conteúdos, fazer aquela abordagem geral e também deixar para dúvidas, tá? E aí, o nosso último encontro, que são 3 encontros que eu proponho, né? Esse de apresentação, o outro na sexta-feira, às 8h30, primeiro bimestre, e segundo bimestre, na segunda-feira, dia 20, às 8h30 também, tá bom? Então, aí encerra os nossos momentos síncronos online, tá bom? E caso mesmo nos encontros online tenha ficado dúvidas, vocês não
não tenham feito algumas perguntas e surgiu na leitura do roteiro, vocês podem entrar em contato no meu WhatsApp, tá? Que eu estou disponível. Sempre que eu posso, eu respondo, não demoro muito, geralmente, então eu não delimito essa questão de horário, não, para mim tá tranquilo, tá? Só que é claro, né, algum momento pode ser que a resposta não seja imediata, mas eu estou disponível. Então, pessoal aí que não escreveu o nome, pode escrever, tá? Depois eu leio todo mundo que está aqui para ver se não faltou alguém ao final. Então, bora lá. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês o SIGA. Se algum aluno teve dificuldade aí de entendimento ali do SIGA, eu vou apresentar a guia agora do SIGA de como eu fiz o compartilhamento dos materiais com vocês, tá bom? Tá aparecendo aí para vocês já, né, gente? O SIGA? Já. Tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu ver isso aqui. Então, vamos lá. Vocês são finanças segundo ano, né? Eu tô meio perdida, que eu tô com muitas turmas. Finanças segundo ano, então é 2020, né? Vamos lá. Isso. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Não. Então, vamos... Tá. Acredito que a maioria teve acesso, né? Essa foi uma notícia que eu também disponibilizei lá no grupo de WhatsApp de vocês, no grupo de pais também, que o coordenador pede para que a gente tenha uma comunicação com os responsáveis, né? Pais responsáveis, enfim. E era eu me apresentando, né? Eu sou a professora Flávia, de História, vou trabalhar do dia 13/9, né? Que foi segunda-feira, até o dia 24, e não 23, como eu havia mencionado anteriormente. Então, esse é o prazo da nossa disciplina. Atentem-se, é um prazo curto, então não deixe para a última hora, né? Para ler o roteiro, para, enfim... fazer aí as atividades, que pode sair atividades mal feitas, e aí você pode ser penalizado na sua nota, tá? Quem tiver dificuldade, procura o coordenador para poder pegar material impresso, né? Se trata do mesmo roteiro impresso, só que possa ser que ele não tenha link, né, de vídeos, conforme eu coloquei nesse aí. Porque eu mandei dois arquivos, um sem link de vídeos e o outro com link para o coordenador para imprimir para os alunos que não têm acesso. Porque significa dizer que os alunos que não têm acesso, eles também não conseguem assistir os vídeos, né, que eu recomendo que sejam ali assistidos, tá? Então, tem a notícia, coloquei para vocês ficarem atentos no grupo de WhatsApp, que eu vou estar marcando aulas. E aí, já marquei no início dessa aula com vocês os nossos 2 próximos encontros, são somente 3, então um vai ser dia 15, o outro vai ser dia 17, daí finaliza, né, um sexta, agora o outro na segunda, horário 8h30, um para discutir conteúdo do primeiro, o outro para discutir conteúdo do segundo. Esse vai ser o link que vocês sempre vão ter para poder participar, mas não se preocupe que eu vou também estar divulgando sempre lá pelo WhatsApp. Essa parte vermelha vocês não vai aí aparecer para vocês, porque são as aulas que foram canceladas, porque como é blocado, né, a gente teve que fazer isso. Só aparece para mim, mas ele está com esse olhinho aqui, ele vai estar invisível para vocês, tá? E aí, chegou aqui na parte que eu disponibilizei todo o conteúdo, né? Eu cadastrei um único tópico, acredito que a maioria dos professores fazem assim, mas se não, essa foi a forma que eu fiz, né? Eu disponibilizei em um único tópico todo o material, tá, gente? Então, eu coloquei disponibilização do material referente ao primeiro e segundo bimestre, plano de ensino, cronograma, roteiro, links de vídeos, tá bom? E aí, todos os arquivos que eu estou citando, eles estão aqui. Esse é o nosso plano de ensino adaptado. Esse plano de ensino adaptado, ele é um arquivo que não precisa você se debruçar sobre ele, né, enfim, ele é somente, digamos, a roupa da disciplina,
né? O que o aluno vai estudar no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre. É um documento administrativo que é obrigatório para que o professor apresente. Então, nesse documento, eu falo qual é a minha metodologia, né, que vai ter aula síncrona, algumas, maioria aulas assíncronas, né, com a disponibilização de roteiro, a forma de avaliação que eu vou utilizar, e o que vai ser estudado de conteúdo no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre, tá? Nesse momento, se atentem aí ao primeiro e ao segundo bimestre. E aí, esse segundo arquivo, que tem o nome cronograma e roteiro de aprendizagem, primeiro e segundo bimestre, esse arquivo ele é importantíssimo para vocês, tá? Ele sim, vocês vão ter que ler passo a passo dele, todos os conteúdos que eu disponibilizei. É interessante que se assista aos vídeos também que eu disponibilizei, não são vídeos longos, talvez tirando um vídeo ou dois, que teve mais de 10 minutos, a maioria é sempre abaixo de 10 minutos dos vídeos que eu coloquei no roteiro, tá bom? E eles são importantíssimos para que vocês compreendam aí o nosso conteúdo. E aí, depois eu vou abrir esses arquivos, tá? Aqui eu só estou apresentando o SIGA para vocês. Depois a gente vai ter 7 atividades, tá, gente? Dessas 7 atividades, 2 delas são questionários, só para marcar. Tá? Então, o escrito mesmo, né, subjetivas, são 5 atividades. Não é tanto, até porque, né, considerando que não são atividades que você precisa elaborar, né, uma tese. Então, é só mesmo a se atentar para o que eu pedi. Se abordou o que eu solicitei, né, e os critérios que eu coloquei ali, tranquilo. Então, atividade 1, relacionada à colonização espanhola na América. A 2, relacionada ao processo de interiorização do Brasil, ou seja, o processo de interiorização, né, de adentramento de fronteiras, que se saíram ali do litoral, né, e entrou mais no território brasileiro. E a atividade 3, que daí já é a nossa prova. Então, a nossa N1, que eu faço N1 e N2, tá? A N1, ela vale sempre 10, são as atividades escritas, e a N2 é a prova, que é o questionário. Então, muitos alunos, às vezes, abrem o questionário, respondem só o questionário, falam, eu tirei 100% de aproveitamento, eu já passei na disciplina. Não. Mesmo que você só responda a atividade 3 e tire 10, a sua nota no primeiro bimestre vai ser 5. Tá? Se você responder a atividade 7, tirar 10, a sua nota no segundo bimestre só vai ser 5, porque a minha N1 junto com a N2, eu somo, né? Se você tirou 10 na N1, 10 na N2, deu 20, eu divido por 2, ficou 10. Mas aí, se você tirou 8, digamos 8, né, na N1, 7 na N2, eu vou somar aquela nota, vou dividir por 2 e vai ser o que vai corresponder à sua nota final, tá bom? Então, é importantíssimo que você realize todas as atividades. E aí, eu já deixo um aviso, um adendo aqui, para vocês cuidarem com a questão do plágio das atividades do colega. Porque eu sei que nesse momento está um momento de correria, né? Muitos alunos às vezes acabam se atropelando, tem os afazeres domésticos, às vezes tem que ajudar de alguma forma trabalhando em casa. Eu entendo a situação de vocês, né? No entanto, eu como professora não seria ética se eu recebesse de vocês atividades plagiadas, que eu vejo que simplesmente, mas essa é a atividade, digamos, do João que eu li, e agora eu estou lendo a atividade do Pedro, é a mesma coisa, até a ideia, né, o posicionamento que eu pedi está igual, os pontos, as vírgulas, começou do mesmo jeito, no meio está a mesma palavra, no final também, copiou a atividade do colega, e eu leio, tá, gente? Eu leio cada uma das atividades que chegam para mim. Posso demorar uma semana para fazer o feedback ao final da atividade, geralmente é o prazo que eu peço, né? Terminou no dia 24, eu demoro uma semana para dar o retorno das notas, mas eu leio uma por uma. Tá? Então, não copiem atividades. Tem dificuldade? Me procure, eu falo, eu posso tentar explicar de uma outra maneira o conteúdo para você, mas não faça isso porque simplesmente eu vou invalidar as tuas questões e se tu não me mandar atividades autorais, você vai, além das faltas, você vai ter 0.
Tá bom? Espero que tenha ficado bem claro isso aí. Espero que eu não tenha problema com essa turma. Eu tô falando isso, às vezes os alunos nem merecem, né? Tá ouvindo, mas eu tô falando isso por coisas que estão acontecendo em algumas turmas, tá? Então, só mesmo para vocês ficarem atentos a isso. Então, primeiro e segundo é N1 do primeiro bimestre, a atividade 3 é a prova, aí a atividade 4, 5, 6 é a N1 do segundo bimestre e a atividade 7 é a prova, tá bom? Então, vocês vão acessar aqui, a atividade vai estar lá descrita, vocês vão fazer a atividade e vão anexar aí no Siga para mim. Preferencialmente, eu peço para que esse envio da atividade seja pelo Siga, facilita a minha vida de controle, né? Porque senão eu recebo a atividade no WhatsApp, no e-mail, depois eu fico muito perdido, tenho que ficar anotando ali, pode ser que se perca. Não aconteceu, mas pode ser que se perca ali a atividade, depois o aluno tem que ficar, professora, eu já te mandei a atividade, enfim. O Siga é um controle mais preciso que eu tenho. No entanto, também sei das dificuldades que muitos de vocês têm de acessar o sistema, e até porque eu estou falando de uma turma de segundo ano que praticamente não teve presencial, então possa ser que tenha alunos com dificuldades. Então, caso você realmente não tenha domínio, se você tiver pelo Siga, mas se você não tiver domínio pelo Siga, me mande no e-mail e me mande no WhatsApp, também recebo por esses locais, tá bom? Então, agora, acredito que o Siga, né, muitos de vocês talvez já tivessem acessado ou não, né, porque parece que só 2 alunos acessaram o roteiro aqui pelo Siga, eu estava dando uma olhada, mas também isso não quer dizer muita coisa, porque eu mandei pelo WhatsApp, tá? Então, mandei pelo grupo de pais também, então não quer dizer muita coisa. Só as atividades é que somente, eu acho que a prova que teve uma aluna que respondeu, e aí eu já deixo um adendo para vocês, eu peço que leiam o roteiro, assistam os vídeos, façam as atividades, para só depois você realizar a prova, tá? Leiam todo o conteúdo do primeiro bimestre, façam as atividades do primeiro bimestre. Após isso, vai lá e faz a prova. Você tem 2 tentativas. Não se saiu bem na primeira, dê uma revisada no roteiro, tá? Revise o roteiro, e aí tente de novo, para que a sua nota não saia prejudicada, né? Eu vi que teve aluno, acho que teve um aluno, foi uma aluna, que já respondeu as provas, e aí eu acho que, quando você já abre o questionário, ele já contabiliza uma, mesmo que você vá sem intenção de fazer a prova, tá? Então, em um deles, eu percebi que, talvez o aluno que fez isso, ele só abriu o questionário por abrir, né, só para ver o que era ali o questionário, mas aí já contou uma, então ele já perdeu. E aí, na outra, na prova 2, realmente a pessoa fez o questionário, né? Tirou até uma nota boa e tal. No entanto, eu não sei, possa ser que deu tempo de ler, né? Mas se não leu, por favor, leia o conteúdo, é essencial. Eu quero que vocês aprendam, eu não estou objetivando só nota. Se chegar para mim e eu ver que o aluno fez tudo para mim, mas que ele não se saiu bem, eu vou propor que refaça a atividade. Não se preocupem com isso, eu quero que vocês aprendam, tá bom? Então, agora eu vou passar aqui para vocês, né? Essa foi o Siga, agora eu vou abrir 2 documentos para vocês. Só um pouquinho que eu vou compartilhar outra tela aqui com vocês. 2 documentos. E aí eu sempre pergunto para vocês, está aparecendo? Porque já teve aulas, né, que eu falei a aula inteira na minha cabeça o slide estava sendo reproduzido, mas não estava. E aí quando eu falei, essa imagem, aí os alunos, não, professora, não está aparecendo nada não. Eu fiquei falando o tempo todo só e não tinha aparecido nada. Está aparecendo um documento com o nome Plano de Ensino Adaptado, gente? Tá sim. Bom. Beleza. Esse documento é aquele que eu falei para vocês, né? Que eu deixei lá no Siga também, para que vocês saibam o que nós vamos ter no primeiro, no segundo bimestre, no terceiro e no quarto bimestre, né? Pô, daqui uns dias já vai ser terceiro e quarto bimestre, né? Então, é o corpo da disciplina, tá?
Essa primeira aqui só é mais dados administrativos mesmo, de carga horária, que é 60 horas, né, que equivale a 36 horas do primeiro ao segundo, e depois terceiro ao quarto, 36 também. Meu nome, o período, o que vai, né, ementa, enfim. Isso aqui os alunos não gostam de saber muito, não. Eles querem mesmo saber isso aqui. O que a gente vai estudar, né? No primeiro e no segundo bimestre, no terceiro e no quarto. Então, aqui eu disponibilizei são os conteúdos. Esses conteúdos têm textos referentes a eles, né? Naquele roteiro que daqui a pouco eu também vou apresentar para vocês. Então, unidade temática 1, que é primeiro bimestre. Povos pré-colombianos, astecas, maias e incas, então são as populações que já viviam na América antes da chegada do europeu, né? E aí eu estou falando mais de uma civilização que são pré-colombianos, né, porque antes da chegada de Colombo, então foi onde a Espanha colonizou, digamos assim, né, então os povos astecas, maias e incas, então lá tem alguns textos falando sobre esses povos que já existiam antes da chegada do europeu, tá, principalmente aí falando da Espanha. Depois a colonização espanhola na América. Então, a forma que foi a colonização espanhola, aqui no Brasil nós tivemos uma colonização portuguesa, né, mas a América Latina, né, a maioria da América Latina a gente teve aí a colonização espanhola, tá, então a maior parte dela foi colonizada pela Espanha, então tem textos falando e abordando como que foi esse processo de colonização espanhola na América, e aí depois tem a colonização portuguesa, né, aquela que ocorreu aqui no Brasil, quais foram as características, né, o mercantilismo, vocês vão entender o que é o mercantilismo, né, a questão da economia, que primeiro foi o pau-brasil, depois veio o açúcar, depois veio também a pecuária, né, o ouro, né, e aí a expansão territorial, que é o adentramento aí que eu falei. Como que se deu? As entradas, as bandeiras, as drogas do sertão também, que é uma forma de interiorização, as missões jesuíticas, tá bom? Então, aí eu coloco o conteúdo e quantas aulas que, se a gente estivesse no presencial, seria disponibilizados e que o roteiro também abarca aí com textos, com vídeos e com atividades essas aulas, tá? Na unidade 2, antigo regime iluminismo, então a gente já sai um pouquinho aqui da América, né, e vai estudar os movimentos que surgiram lá na Europa e que influenciou o mundo também, né, antigo regime iluminismo, o que era o antigo regime, o que é esse movimento que se contrapõe aí ao antigo regime, né, traz uma crítica feroz ao antigo regime, né, que eram os poderes absolutos lá concentrados na mão dos reis, né, e aí o iluminismo, ele traz uma nova proposta, foi um movimento que nasceu dentro da burguesia, uma classe que não tinha participação política e queria participação política também, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, que ocorreu lá na Inglaterra, em meados do século XVIII, quais foram as principais causas do porquê ter ocorrido lá na Inglaterra, o que ela trouxe como inovação tecnológica, de fato, né, quais foram os benefícios, no entanto, não teve somente benefícios, a gente teve malefícios também, e aí os textos, eles abordam sobre isso, e até tem atividade também falando, pede para que vocês se posicionem um pouquinho sobre isso, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a formação e independência dos Estados Unidos, né? Lembrando que a formação dos Estados Unidos, a colonização dos Estados Unidos, ela foi uma colonização inglesa, né, das 13 colônias. Então, nós tivemos no continente americano, além da colonização espanhola, da portuguesa, nós também tivemos a inglesa, né, em alguns poucos territórios também a gente vai ter a França, né, a gente vai se centrar na espanhola, na portuguesa e na inglesa, porque são colonizações que abordaram, né, maior território no continente americano, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa formação, né, como foi a colonização dos Estados Unidos, e também sobre o processo de independência, que foi gerado também por ideias do iluminismo, lá da Europa, né, e motivou aí a independência
dos Estados Unidos aqui no continente americano. A Revolução Francesa também já vai ser tema da nosso segundo bimestre, e o processo de independência da América Latina, ou seja, aqui no primeiro bimestre a gente vai falar como foi a colonização, e aqui já no final a gente vai falar um pouquinho brevemente de como foi que as nações aqui, né, os países que depois se tornaram aí países, eles vão se tornar independentes aí lá da Espanha. Aí no terceiro bimestre a gente já vai falar do Brasil, também de Portugal, né, como que se tornou independente de Portugal, os motivos que levaram a essa independência, tá bom? Então, esse é o nosso planozinho de ensino, como eu falei para vocês. Aqui fala sobre metodologia, que eu vou trabalhar de forma assíncrona, né, a grande maioria dela é assíncrona, somente 3 encontros síncronos, que não são obrigatórios, mas que vale ponto extra, como eu já expliquei lá atrás, se algum aluno entrou agora, depois puder conferir o link que eu vou disponibilizar do início, tá? E é isso, né? A forma de avaliação, recuperação paralela, se eu identificar que os alunos não foram bem. Então, não tenham medo de mandar atividades para mim, autorais, mas que, será que se eu pegar do colega não é melhor? Não, não é melhor porque você não vai aprender. Então, manda realmente o que você sabe. Eu considero muito mais o esforço do meu aluno do que, né, se eu perceber que ele não fez nenhum esforço. Então, eu dou segunda chance se a atividade veio ruim. Quero aprendizado, tá bom? Então, agora, tendo falado já desse plano de ensino, eu vou agora falar brevemente sobre o nosso cronograma. Tá aparecendo um novo arquivo aí para vocês, né? Cronograma de estudos para os estudantes. Sim, já tá. Tá, beleza. Então, vamos lá. Nesse arquivo, né, que tem 54 páginas, né, que tem até um pouquinho de texto, mas se você conciliar aí direitinho, dá de fazer uma leitura, são textos de uma linguagem fácil, que eu busquei por blogs, né, e algumas coisas de alguns livros também, são textos de linguagem fácil demais, tá bom? Então, vamos lá, esse é o nosso cronograma, aqui tem as informações que vocês precisam, fechamento, início, fechamento, carga horária é 60, mas agora a gente vai corresponder a 30 horas, conforme eu coloquei aqui, né, que é primeiro e segundo bimestre, 36 aulas, e aí aqui eu fiz um resumão de quantas atividades vocês terão. Essas atividades estão todas cadastradas lá no SIGA, mas aqui é para você depois fazer aquele checklist. Será que eu enviei todas as atividades? Essa atividade que eu estou fazendo, ela vale quanto, né? Então, aqui está descrita as suas atividades. O prazo, a devolução é até 24/9. Não significa que você tem que me entregar tudo no dia 24, não. Tudo já está disponível no SIGA. Então, você vai fazendo, você já vai anexando. Fez o primeiro bimestre? Já anexa, né? Fez a do segundo, já vai anexando, não deixa tudo para a última hora. Pode mandar por e-mail também, por WhatsApp. Minha preferência é SIGA, mas também estou aceitando aí. E aqui começa, né? Esse é o roteiro de aprendizagem. O que é o roteiro? É o passo a passo, como eu coloquei aqui. Se você seguir esse passo a passo, eu tenho certeza que o aluno que segue o meu roteiro, ele não se perde, tá? Ele faz tudo direitinho, conforme o que eu solicitei, né? E ele não se perde aí, mas tem que seguir, para isso tem que ler, né? Tem que ver os vídeos, tem que ler os textos, tem que ver os comandos que eu dou para você no meu roteiro, tá? Então, vamos lá. Aqui eu coloco somente, né, o cardápio do primeiro e do segundo bimestre, que é o que tinha lá naquele plano de ensino, mas como eu sei que aquilo lá é um documento mais administrativo, eu sei que os alunos não se atentam tanto a ele, então aqui está o que a gente vai estudar também, como eu já falei lá. Coloco sempre uma frase, né, aqui é uma frase do Guimarães Rosa: as coisas mudam no devagar, depressa dos tempos, né, e aí nada mais do que essa frase para abrir o nosso estudo, né, a história é o estudo, né, do ser humano e as suas ações ao longo dos tempos, né, então, mesmo que o tempo, que as coisas mudem devagar, mas ela muda, né, o devagar depressa dos tempos, ela vai mudando. Então, bora lá. Aqui tem meu contato de telefone, meu contato de e-mail, sintam-se à vontade para me perguntar por lá, né, para fazer indagações, e aqui começa.
Eu vou apresentar primeiramente o primeiro conteúdo e depois vou mostrar para vocês algumas outras atividades, tá? Porque depois desse primeiro conteúdo, tudo vai seguir o mesmo critério, a mesma estrutura, tá bom? Eu sempre vou começar os conteúdos dessa forma. Plano de estudos para o conteúdo. Então, esse é o primeiro conteúdo. Povos pré-colombianos, astecas, maias e incas. Coloco que é um conteúdo que tem 4 aulas, de acordo com o nosso plano de ensino. Coloco o objetivo da atividade, né? O que você precisa saber no final que você lê os textos e assistir os vídeos também. Você precisa, você vai ser capaz de identificar algumas sociedades do período pré-colombiano, antes de Colombo, e conhecer um pouco, né, do modo de vida dessas sociedades. Então, se você alcançar isso, pronto, você já alcançou o objetivo da nossa aula. E aqui dentro desse quadrinho, gente, muita atenção para esse quadrinho, leia com cuidado, porque eu estou falando aqui o que você vai fazer. Então, aqui você irá ler textos, tá? Textos relacionados ao conteúdo. Povos pré-colombianos. Então, eu disponibilizei textos sobre os astecas, maias e os incas. Vamos falar um pouquinho sobre a organização, cultura, economia, dentre outros. Após, assista o vídeo referente ao conteúdo. Então, aqui tem um vídeo, eu acho que esse vídeo foi um dos mais longos, mas, assim, os mais longos eu acho que é mais de 10 minutos, mas não é tão mais longo assim, né? Que aborda ali as 3 civilizações, tá? E aí eu disponibilizei esse link, você depois que lê os textos, ou pode assistir primeiro e depois ler os textos, aí vai da tua metodologia, tá bom? Como você se identifica melhor no teu aprendizado. Então, aqui tem o texto que eu coloquei, que aborda essas 3 civilizações pré-colombianas. Vou passar, né, um texto curto, como vocês puderam perceber, e aí depois tem o vídeo. Vou passar para esse segundo tópico, porque nele, eu acredito que foi nele, é nele que eu peço uma atividade. Então, para vocês verem que quando eu peço atividade, eu também coloco ela em cima nesse quadrinho. E no quadrinho que não fala de atividade, que fala para você ler e para você assistir, você, né, não fala, aqui não tem atividade, eu não vou ler, não. Não faça isso. Tá? Tem que ler, porque às vezes a minha atividade que eu pedi lá na frente, ela também se refere a essa atividade daquele conteúdo. Às vezes, uma questão que está lá no questionário, né, que eu cadastrei, ela se refere àquele conteúdo, e aí você deixou de ler, aí você vai sair prejudicado, porque você não vai entender. Então, um conteúdo, ele chama o outro. Tá? Então, mesmo que no quadrinho não está citando que tem uma atividade, mas aquele conteúdo ele é importante. Então, eu deixo para a consciência do aluno, né, se de fato ele está querendo aprender, que ele tem que ler, tá bom? Então, aqui é o nosso segundo. Eu vou mostrar esse só para a questão da atividade, para vocês entenderem. Plano de estudos para o conteúdo, a colonização espanhola na América, 4 aulas. Compreender como será o processo de colonização implantado pela Espanha na América. Então, aqui eu coloco que você também vai fazer uma leitura abordando esse conteúdo, depois você vai assistir vídeo referente ao conteúdo, conforme o link a seguir. Então, eu disponibilizei aqui um vídeo curto sobre a colonização americana. Então, e aí, ao final, né, eu digo aqui ainda, ao final, será disponibilizada uma atividade que ela está cadastrada no SIGA e também descrita nesse roteiro. Gente, eu tive uma invasão aqui do quarto. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê teu pai, mamãe? Meu pai tá aqui. É minha filha. Não. Oi, é meus alunos que eu tô falando com ele. Mamãe. Oi. Bom dia, princesa. Nunca aconteceu isso, que eu fico num quarto fechado, mas é porque vai vir um homem arrumar um ar-condicionado aqui de casa. E aconteceu assim, na Olimpíada, quando eu fico ali fora, mas hoje eu acho que o pai dela não sabe que eu tô aqui. Ela falou bom dia, dá bom dia pra ela, seja educada. Fala bom dia, tudo bem? Invadiu minha aula. Pega aqui, que eu tô terminando. Vai lá com o papai, dá tchau pros meus alunos. Fala tchau, gente. Vai lá, mãe. Passa aqui no fiozinho. O papai tá te chamando. Vai lá. Fechei a porta. Ai, meu pai. Desculpa aí, tá, gente? Mas é porque chegou, acho, o rapaz, ele foi abrir o portão e ela aproveitou e correu pra cá. Então, vamos lá. Eu nem lembro mais onde eu tava. Ah, tá, lembrei.
no cronograma, né? Então, bora lá. Ao final, será disponibilizada uma atividade cadastrada no SIGA, né? E também descrita nesse roteiro. Ela está lá no SIGA, no entanto, ela também está descrita no roteiro, todas as minhas atividades, tá? Então, o aluno que não consegue acessar direito o SIGA pode ter acesso a essas atividades aqui. Então, tem o texto, né? Tem um vídeo lá em cima que vocês podem assistir, né? Aqui mais textos, né? E sempre, gente, para eu chamar a atividade, para que o aluno identifique a atividade no meu roteiro, tem que ter esses olhinhos aqui, tá? Toda vez eu coloco esses olhinhos e falo, agora é sua vez, tá bom? Então, a atividade deve ser enviada para mim até o dia 24, né? Vale 5 pontos, posso receber no WhatsApp, no e-mail também, né? Considerando aí alguma dificuldade dos alunos, não tem problema. E aqui tá os critérios, tá? Nos textos anteriores, e aí todos os textos, até aqueles lá dos primeiros, por isso que eu disse para vocês, você estudou um pouco sobre os povos, eu tô só errando povos hoje, pré-colombianos, né? E também sobre o processo de colonização da Espanha na América. Agora, a proposta é você produzir um texto contando um pouco sobre como ocorreu esse processo de colonização espanhola. Aí eu coloco mínimo 15 linhas, máximo 30 linhas. E aí você tem que se atentar para os critérios que eu estabeleci, porque às vezes chega atividade para mim que abordou o que eu pedi no 1, falou que eu pedi no 2, mas não tem o 3, então eu não vou dar os 5 pontos fechados, tá bom? Então, aborde a diversidade cultural existente antes da chegada dos espanhóis, incas, maias e astecas. Então, você vai falar brevemente que aqui no continente americano, né, quando da chegada do Colombo, já existiam algumas civilizações, os incas, maias e astecas, e citar algumas coisas aí relacionadas a esses povos. Depois, você, conforme, né, com base no texto, no vídeo que eu disponibilizei, que aborda isso aí. Depois, fale sobre a chegada dos espanhóis e o interesse econômico que se tinha. Então, fala, né, da chegada do Cristóvão Colombo aqui no continente americano, do interesse daquelas nações quando vieram para a questão das grandes navegações, do mercantilismo, que tinha o interesse, né, de acumular metais preciosos, né, enfim, aí depois vocês leem lá os textos melhor e a gente vai discutir um pouquinho na sexta-feira também sobre esses conteúdos. E por último, vai comentar sobre o extermínio dos nativos pelos invasores espanhóis. Então, essas populações pré-colombianas, essas populações foram dizimadas pelo colonizador espanhol, tá? E aí você vai trazer um pouquinho dessa abordagem aqui no texto. Então, você vai fazer essas três, né, atender esses 3 critérios aí nesse texto que você vai produzir. Então, faça uma produção autoral conforme, né, a partir do entendimento que você lê o texto e dos vídeos também, tá bom? E aí, como eu disse para vocês, né, agora eu não vou ler mais aqui, porque tudo vai seguir igual, ó, tá vendo? Começou outro conteúdo, começa igual, tá bom? Aqui leio o texto, aqui tem um monte de linkzinho de vídeo, não se assustem, porque são vídeos curtos, 5 minutos, 4 minutos, tá? E aí, ao final, tem a prova, então, sempre eu coloco no quadrinho o que você tem que fazer. Então, bora lá, eu vou colocar agora é a sua vez, para vocês verem aí que todas as atividades, né, para vocês não terem problema, tá vendo? Essa é a nossa segunda atividade do primeiro bimestre. Então, agora é sua vez de novo, né? Vale mais 5 pontos. O que eu pedi aqui? A partir das leituras anteriores, descreva como ocorreu o processo de interiorização do Brasil no período colonial. Mínimo também 15 linhas, máximo 30 linhas. Então, escreva seu texto atendendo os seguintes critérios. Deve citar no texto pelo menos 2 fatores que contribuíram para o processo de interiorização. Exemplo, entrada e bandeiras, né, que está lá nos textos explicando o que são as entradas, o que foram, né, as entradas e as bandeiras, o que foi aí as missões jesuíticas, a questão da pecuarização, dentre outros que eu coloquei, nós tivemos também as drogas do sertão, né, que muitas pessoas adentravam, o sertão era o interiorzão do Brasil, né, por isso o nome Drogas do Sertão, porque era o interiorzão do Brasil, que naquela época nem tudo também era Brasil, né, mas era o interior e essas pessoas adentravam para poder extrair, né, pegar esses produtos para poder exportar ali para a Europa, né, porque era muito utilizado nessa época. Então, mais um textinho, não fiquem preocupados,
preocupados, atendo esses critérios com base no que vocês leu aí nos textos e assistiu nos vídeos, que eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Então, a outra atividade já na sequência, tem a prova, e aí a prova é o seguinte, essa prova, ela está aqui, ela está cadastrada no Siga. Eu faço a prova simplesmente para o aluno testar o seu conhecimento, tá? Eu sei que tem aluno que cola a minha prova, porque ela está descrita no meu roteiro, né? É claro que lá no Siga, ela investe as alternativas, ela muda as questões, então, muito cuidado com isso, né? Mas eu coloco a prova como uma forma de teste, porque eu já disponibilizo atividades, e as atividades eu consigo fazer uma análise e ver se o aluno colou. A prova, não, né? No entanto, eu deixo para a consciência do aluno, para que aquele aluno que eu sei que tem vontade de testar seu conhecimento, realmente ele saia beneficiado aí com a prova. Então, ela também está aqui, né? Agora aqui é a atividade 4, né? A 4 era a prova, não, aqui já estou na 5, peraí. Aqui que é a 4. Aqui é a 4, que já é segundo bimestre, a partir das leituras, explique o que foi o antigo regime. Então, você vai falar com suas palavras a partir do texto o que foi o antigo regime, segundo bimestre. Suas principais características, né, numerar ali algumas características que tem no texto falando quais são, e qual foi a importância dele no combate ao antigo regime, tá bom? Essa é a nossa, acho que é a quinta, né? Foi a quinta. Não, foi a quarta, agora é a quinta. Após a leitura do material sobre Revolução Industrial, redige um texto dissertativo sobre os impactos positivos e negativos da primeira Revolução Industrial. Então, você vai falar um pouquinho, né, pode fazer uma abertura falando o que foi, quando que aconteceu, que foi na Inglaterra, as inovações tecnológicas que trouxe, e aí você vai citar impactos positivos que teve, né, que tem no texto que eu disponibilizei para vocês, tem nos vídeos também, mas também vai trazer alguns pontos negativos da Revolução Industrial, tá? E aí a outra atividade, a última atividade escrita, né? A partir da leitura do texto, escreva com suas palavras o que foi a Revolução Francesa. Então, tem textos anteriores falando sobre a Revolução Francesa. Aqui em cima, né, eu tô falando quanto vale. E, gente, aqui eu errei, que ela não é do primeiro bimestre, acabei de ver, ó. É do segundo bimestre. Depois da prova do primeiro bimestre, tudo é segundo bimestre. A atividade 4, 5 e 6 é segundo bimestre. Isso aqui é só erro de digitação, que a gente copia e cola, né, os informezinhos, então acabou ficando que era do primeiro bimestre, mas não é, tá bom? Qualquer dúvida é só vocês irem lá naquela primeira página que eu tô falando, que ela é uma atividade do segundo bimestre, tá certo? Então, aqui são duas questões também, e aqui na 2 eu peço, você já viu ou ouviu falar sobre algum movimento de trabalhadores no Brasil ou em sua região? O que eles reivindicavam? Então, se você conhece movimentos de trabalhadores, né, de sindicatos, de professores, de pessoas terceirizadas, né, se conhece, você vai falar que sim, vai citar o sindicato, né, não precisa ser somente aí de Tarauacá, pode ser de Rio Branco, pode, enfim, né, ser região aí no contexto até da região norte até, né, e se caso contrário não conseguir da região mesmo, mas que seja do nível do Brasil, caso não tenha visto, pesquise e comente sobre algum movimento, né, tem essa possibilidade também. E depois a 7, né? Aqui veio certo, aqui ficou N2 do segundo bimestre, tá vendo? Que é a prova, né? A nossa última atividade. Deixa eu só ver se foi somente essa dali que ficou com N1 do primeiro, mas é segundo, né? A 6 também. Eu acho que todas as do segundo bimestre ficou como primeiro, gente. Tá? Mas é segundo, tá? Eu não sei se vocês estão me entendendo. Ficou também. Pois eu vou... Enfim, mas eu já estou explicando aqui. Se algum aluno depois ficar em dúvida, é só me procurar, tá? Ou seja, é só ir aqui em cima também, né? Porque ela ficou confuso.
Mas é só ir em cima aqui também, no cronogramazinho, que eu acredito que aqui eu não errei. Eu fiz na madrugada muita coisa, então eu acabei deixando algumas coisas passar. A partir da quarta, a do primeiro bimestre, N1 do primeiro, é só até a segunda. Aí tem terceiro bimestre, tem a terceira que é a prova, que é N2. A quarta, a quinta e a sexta atividade é N1 do segundo, tá bom? E não do primeiro, como tá lá no agora é sua vez, tá bom? E é isso, agora eu vou deixar já aberto para dúvidas, porque era isso que eu queria falar com vocês hoje, era só uma apresentação do roteiro, só reforçando, nós teremos uma reunião na sexta-feira às 8h30, de mais ou menos de duração de uma hora também, né, essa está em 49 minutos, para a gente falar um pouquinho brevemente sobre alguns conteúdos e também para ficar aberto para dúvidas, tá? Eu vou ler aqui no chat quem está aqui, né? Se esqueceram de colocar o nome, coloquem. Vou ler primeiro, né? Daí, se alguém tiver esquecido, coloque, porque tem um pontinho extra no primeiro e no segundo bimestre, tá? O William, Ilson, Valdemir, a Bruna, o Tiago, a Clara, deixa eu ver, o Luan, Sonali, o Raimundo, o Eduardo, tá muito baixo também. Nossa, será que meu computador? Mas outros falaram que não estava baixo, né? E o Zion. Depois eu. Gente, mais alguém teve problema de ouvir meu áudio? Teve 2 pessoas. Não, né? Então acho que era o aparelho dos colegas. A Graziele também estava na aula. A Graziela, ela saiu? Saiu. Caiu, né? Tá, eu vou anotar aqui, aí eu salvo no bate-papo quando eu for salvar. Graziela, né? E o Lauro Filho. Lauro? Isso. Ah, tá. Ele colocou aqui. Esqueci o meu nome, professora. Wilson, né? Wilson, eu não falei seu nome. Tu tinha escrito lá em cima? Ah, Pois é. tá bom então. Agora você já escreveu, ficou registrado. Então tá, é só a Graziela que o Lauro, ele acabou de escrever aí, tá bom? Então é isso, gente. Sexta-feira, 8h30, me encontre. Lembra que o pontinho extra é pelo menos participação em 2 encontros, tá? Pelo menos 2 encontros o aluno tem que ter participado. Depois eu divulgo o link da aula também. Alguém tem dúvida sobre alguma coisa que já queira e, sei lá, me perguntar? Talvez na próxima aula. Beleza, então. Na próxima aula a gente, então, comenta. Conteúdos do primeiro bimestre na nossa aula de sexta-feira, tá? Não impede que vocês já estejam lendo, assistindo e fazendo as atividades, tá certo? Tá bom. Tá bom, então. Até mais. Vou parar a gravação. Tá, tchau. Tchau, gente. Um prazer aí conhecê-los. Tchau. Tchau. Tchau.